Paz do Senhor a todos os alunos que compõem a turma de Pastor 1, turma pastoral, aqueles que estão no curso de formação de Pastor 1, tanto da turma de quarta, como também da turma de sábado. Essas duas turmas, uma na quarta e outra no sábado, que as mesmas estão no mesmo percurso de conteúdo programático, dentro do mesmo tempo do conteúdo, que é a aula de número 4. Hoje nós vamos falar dos aspectos legais para a implantação de uma igreja. Aspectos legais para a implantação de uma igreja, que se encontra lá no nosso livro, 133, a página 133, certo? Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu quero trazer para vocês duas lembranças. Primeiro, que a secretaria continua aberta e atendimento normal para vocês poderem estar indo lá cumprir com as atividades que tiverem que cumprir, como acerto de mensalidade ou outra questão a nível burocrático, ok? Mesmo funcionando com uma pessoa só atendendo, está atendendo em horário normal, no horário comercial, a qual sempre está a secretaria aberta. Portanto, se precisarem, pode estar comparecendo lá. Outra questão também é que, participando da aula, você vai da videoaula que nós estamos aqui transmitindo, nós estamos dando você está tendo uma continuidade, nós estamos dando uma continuidade ao assunto que está proposto dentro do nosso conteúdo programático, dentro das temáticas que estão no arcabouço desta disciplina, dentro do nosso livro-texto, ok? Então é muito importante você estar tendo essa participação, ouvindo essas videoaulas, inclusive lembrando que aqueles que estarão essa semana já com as minhas provas em mãos, a prova é uma prova muito fácil, tá? Muito tranquila. Você tendo aí o livro, o texto, poderá desenvolver toda a prova pautada aí no assunto que está dentro do livro, principalmente lá no capítulo 3, e assim estar alcançando, né, um bom resultado. É uma prova com consulta, por isso ela exige um pouco mais do seu empenho em pesquisar e estar desenvolvendo a sua resposta. Outro porém é que, estando aqui participando no meu canal, eu te peço para se inscrever nele, certo? E dar um joinha aí no vídeo após a aula, porque fazendo assim você está colaborando para o avanço do nosso canal, ok? Então vamos iniciar hoje a falar sobre os aspectos legais, ok? Está aí, aspectos legais para a implantação de uma igreja. Então, capítulo 4, a aula 4. Quando nós falamos de aspectos legais, nós estamos falando de leis, de questões relacionadas a aspectos legislativos, jurídicos, constituição, legislação. E muitas pessoas, muitas das vezes, ficam ou têm uma certa resistência, ficam um pouco alarmados quando você situa a igreja, ou o termo igreja, a instituição, relacionando igreja com instituição. Mas o que é uma instituição, irmãos? Uma instituição é justamente uma organização que foi instituída. E ela tem seus fins físicos, pessoais, de pessoas, de recursos humanos, de recursos físicos, de estrutura de física, como o templo, material, como o templo, como terreno, como local, certo? Financeira, econômica, que a mantém, que a sustenta,
como também uma instituição, ela tem o seu sentido gerado, gerido e conduzido e relacionado aos recursos humanos, às pessoas, aos membros que a compõem como organização. Então, uma organização é uma instituição, e a igreja, como organização, ela torna-se uma instituição. Por quê? Porque foi instituída, porque está relacionado a um sentido orgânico e organizacional, porque é uma organização com os seus propósitos definidos, porque engloba uma junção de atividades dentro de uma atividade que essa, por sinal, é de cunho religioso. Tá? Outra questão que eu achei muito interessante, a citação e a proposta interpretativa dada por Chiavenato sobre instituição é que para Chiavenato, instituição ela nada mais é do que uma organização heterogênea e diversificada, tá? Com características diferentes. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ela é uma organização que possui uma heterogeneidade, que possui um desenvolvimento diversificado, podendo acampar e alcançar vários aspectos de abrangência, de atividades, de enfoques, de propostas, de objetivos, e estando com fim único. Qual é o fim único? Servir e desenvolver a sua proposta dentro do avanço organizacional e orgânico de uma sociedade. Então, a igreja, ela é um organismo dentro de uma organização institucionalizada. Por isso que nós vamos considerar nesse capítulo, e vamos ter nesse capítulo, a igreja no sentido de instituição. Instituição religiosa, dentro, claro, de um contexto social. Como está dentro de um contexto social, ela precisa cumprir o quê? Normas, leis, estar adequada a uma legislação. E essa legislação, que é o conjunto de leis que regem um município, um estado e uma nação, estão elencadas à Constituição, que é toda a estrutura de leis, de normas, de diretrizes que asseguram a existência e a ordem e o sentido de leis e de direitos e deveres de uma nação dentro da sua proposta legal relacionada à sua legislação para com os seus munícipes, para com aqueles que estão dentro da proposta constitucional, que são, claro, os que pertencem à nação. No caso, nós, brasileiros, povo. Um povo precisa de uma Constituição. Por quê? Porque é ela que rege, é ela que sustenta, é ela que indica, que diretriz, que concede as diretrizes e que propulsiona os passos que uma nação vai ter e vai desenvolver dentro de todo o seu
desenvolvimento administrativo, certo? Nenhuma nação é aconstitucional, nenhuma nação é aconstituinte. Todas elas seguem um parâmetro de uma Constituição. Todas elas têm que estar elencadas aos ditames de uma Constituição. E essa Constituição, ela tem 3 poderes. O poder executivo, que está debaixo dessa Constituição e que interfere na Constituição como o majoritário. O poder judicial, que jurisdiciona e outorga as leis desta Constituição. E o poder legislativo, que justamente é o poder que legisla essas leis, aprovando ou desaprovando, através do voto, porque estamos dentro de uma jurisdição de cunho democrática. Assim, a igreja, enquanto instituição, ela tem que estar relacionada a esse ambiente legal, esse ambiente constitucional, esse ambiente de legislação, tanto federal como estadual e também municipal. Ela pertence ao município, está relacionada e depende das leis e normas que estão implícitas na legislação municipal. Mas pertencendo ao município, ela está ligada, ela presta conta, no sentido legal, ao Estado. E também ela vai ter que estar relacionada com os trâmites da legislação federal. E aí alguém diz, mas a igreja está à parte disso, porque a igreja é celestial, a igreja não tem que estar prestando conta a essa questão, porque essa é uma questão secular. Você está totalmente enganado. Você está totalmente fora até do contexto bíblico. Olha aqui o que está no nosso próprio livro, indicando não só o que um autor está defendendo, mas o que a Bíblia defende. E eu vou ler para você, vou pegar aqui a minha Bíblia, vou abrir agora ela em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Você pode abrir aí também nesse momento e vai ter aí um confronto a você que discorda da igreja ter que estar cumprindo leis, cumprindo normas. Olha o que diz 1 Pedro 2,13 na Bíblia, certo? Submetei-vos de ser sujeito, tá? Em outras versões seria sujeitai-vos. Pois a todo decreto humano. Eu gosto muito dessa versão aqui, Bíblia King James. A todo decreto humano, certo? Por quê? Por amor ao Senhor, quer seja o rei como superior, quer aos governadores, eu vou no versículo 14 também, quer aos governadores ou aqueles por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que o fazem o bem, ou promovem o bem. Então fica muito claro que nós, como igreja, nós, enquanto uma instituição que promulga a verdade, que defende a justiça, que anda em retidão e que é a promulgadora e a baluarte viva da salvação eterna, tem que estar dentro de uma legalidade, tem que estar dentro de uma submissão às autoridades,
até porque elas foram e são concedidas por Deus. Toda autoridade constituída é outorgada e concedida por Deus. Então, irmãos, nós temos que obedecer à legislação. Temos que cumprir, sim, as regras, as normas e as leis. Então, uma igreja, dentro desse quesito, desse prospecto, tá? Uma igreja, na sua implantação, ela tem que submeter-se a todos os trâmites que a legislação lhe obriga, lhe cobra, como estar registrada em um cartório legalmente, ter o seu estatuto como o documento histórico que fundamenta toda a sua atividade, que norteia todo o desenvolvimento de atividades, o seu histórico não só de atividades, de fomentar todo o desenvolvimento das atividades, mas como também de indicar a sua data a sua origem, a sua data de início, como também quem é que compõe a sua diretoria, quais os cargos que fazem parte e as responsabilidades que estão outorgadas a esses que compõem a diretoria. Tem todo um desenvolvimento vamos assim, de explicação que está no estatuto, que a igreja vai estar prestando essa informação estatutária ao Estado, ao município e ao país, à nação, ao governo federal. Tá? Outra questão importante que nós podemos extrair também aqui é que o autor coloca o que é o termo eclesia. Tá? Muitas vezes o termo eclésia, que é no original grego igreja, ele é só compreendido como chamados para fora. Mas é muito mais amplo. O termo eclésia tem o sentido de assembleia, de junção de pessoas que comungam o mesmo princípio, a mesma fé, certo? Além disso, o autor coloca algo muito bem embasado aqui, tá? Exegeticamente, dizendo que grupo de soldados, ou seja, aqueles que defendem e lutam por um propósito e alvo único. Portanto, a igreja, ela, como eclésia, ela é esse conglomerado de pessoas, de fiéis, de inteirados, interligados e arraigados na cruz, tendo como seu centro Cristo, o seu fundamento e Senhor. Porém, se submetendo sim às autoridades humanas, porque é elas que regem a nação, e a igreja está dentro desse sentido social e humano. Mesmo sendo celeste, está na terra, e estando na terra, tem que cumprir todo o seu sentido social, legal, humano. Todo o seu sentido relacionado à polis, a povo, a política, que gere, que governa, que situa uma nação. E outra questão muito interessante para concluirmos, porque eu não quero estender muito esta aula, é também nós pensarmos o que está aqui no ponto 2.13, tá? A Igreja e a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal permite o quê? A liberdade de culto. Dentro da Constituição Federal, nós temos um artigo, dentro de um capítulo, que diz que é o artigo 5º, tá? E o capítulo 6º vai dizer o seguinte: é inviolável
no capítulo 6, tá? Diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Esta é o ponto que faculta esta lei implícita neste artigo, no seu parágrafo 5º da Constituição brasileira, é que faculta a nossa liberdade, é que assinala a laicidade religiosa concedida dentro da nossa Constituição brasileira nacional. Agora, nós contendo essa liberdade, não quer dizer, como muitos confundem, que vamos desenvolver uma liberalidade e até um descumprimento de leis. Não. Por termos esta liberdade é que temos que ser exemplo, ser padrão, ser referência. E ser referência cumprindo a Constituição, dando sim explicação, não fazendo deste artigo, desta prerrogativa, uma oportunidade para vivermos de uma forma desregrada, sem um controle. Não, temos sim e precisamos sim estar dentro de uma jurisdição, dentro de um controle, dentro de um posicionamento, uma liturgia organizada, uma estrutura administrativa organizada, um contexto físico que é o templo, que é o espaço em que se encontra, bem apresentado, tudo dentro das leis, cumprindo as leis, tanto as leis municipais relacionadas à construção, como as leis municipais relacionadas às questões administrativas, e as leis municipais relacionadas até a sentidos religiosos. E assim nós estamos sendo um povo que tem uma ordem, e esta ordem parte de um princípio: submissão, obediência e temor. E se tememos a Deus e amamos a Ele, nos submetemos às ordens, às leis. Portanto, o princípio máter deste capítulo da aula 4 que nós estamos vendo hoje é justamente que para implantar uma igreja é preciso cumprir todo um processo legal, todo um procedimento por etapas dentro de uma ordem sequencial de atos, para que a igreja esteja situada dentro dos padrões que legisla o município, o Estado e a nação. Assim, fazendo, estamos dentro de uma legalidade, dentro de um padrão correto. E eu falo isso porque tem igrejas que não cumprem. Eu falo isso porque tem igrejas que pensam: eu vou abrir uma igreja, né? Aquele sentido de, muitas vezes, de rebelião, né? De contrariedade. Eu vou abrir uma igreja. E aí não cumpre nem
nenhuma ordem, nenhum compromisso, nenhuma exigência no sentido jurídico, no sentido de legislação e até de Constituição Nacional. E assim está descumprindo a lei, tornando-se uma instituição ilegal. Por quê? Porque não está dentro dos parâmetros que cumpre e que deve cumprir toda instituição que está dentro da sociedade. E a igreja, como estando dentro desse processo e desse contexto social, precisa cumprir e estar inserida. Ok? Eu espero que vocês tenham alcançado o entendimento do assunto, que esse assunto tenha vindo a acrescentar, ampliar e redimensionar o vosso pensamento eclesiástico, e que a cada dia possamos nos conscientizar que a atividade pastoral deve ser feita sempre com excelência em todos os sentidos. Deus os abençoe e até a próxima oportunidade.